Olá, começa agora mais um Conversa da Gente. Hoje nós vamos falar sobre estimulação de bebês. Aqui no estúdio, Fernanda Rocha, psicóloga e criadora do projeto Criança em Foco. E também está conosco a Jaqueline Felski, que é professora e mãe do Bernardo, de 10 meses. Esse bebê lindo que nós estamos vendo aí, brincando, bem feliz aqui no estúdio. Bom, eu vou começar, Fernanda, pedindo que você explique pra gente como é que é esse projeto, como nasceu essa ideia. Foram anos de estudo, né, de pesquisa. Sim, sem dúvida, e também fruto da minha própria experiência pessoal. Eu tive a minha segunda, tenho duas meninas, e a minha segunda bebê nasceu com 29 semanas de gestação. E eu precisei fazer estimulação psicomotora dela para que ela pudesse ter o desenvolvimento corrigido. E, na ocasião, a neuropediatra achou que eu deveria fazer o desenvolvimento dela por minha conta e não que eu contasse com a ajuda de mais um especialista. Já havia passado uma série de especialistas pela nossa vida e nós não éramos especialistas em nada exatamente ali naquele momento. E foi uma experiência extremamente marcante e que contribuiu imensamente para evitar que eu entrasse em depressão pós-parto, para que também eu pudesse descobrir as formas que dependiam de mim e não de outras pessoas para desenvolver o meu bebê. E a experiência foi fantástica, ela realmente engatinhou num tempo ótimo, ela andou com 1 ano e 1 mês, foi um bebê que teve um desenvolvimento absolutamente saudável, né? Hoje já está com quase 15 anos. Mas a minha experiência nessa ocasião, ela me trouxe também uma certa noção de que isso seria possível e muito melhorado se fosse em grupo, se eu tivesse a condição de partilhar com outras mães, com mães que também estivessem passando pelas mesmas dificuldades, angústias e experiências que eu passava. Até então, para eu entender bem, esse trabalho, ele está necessariamente relacionado a algum problema que você tem que resolver ali com o seu bebê? Ou não, por exemplo, você queria apenas melhorar esse contato, essa interação com o filho? Então, inicialmente, a ideia era oferecer um espaço de promoção de vínculo mesmo, que a gente pudesse ir conhecendo aos poucos os bebês na prática, durante a atividade de uma forma lúdica, o tempo todo brincando e descobrindo as potencialidades de cada fase. Mas a gente tem visto cada vez mais os benefícios para crianças que tenham algum tipo de necessidade, como, por exemplo, os bebês prematuros ou bebês que tenham algum indício de atraso motor, ou às vezes bebês que têm, pelo contrário, bebês que são acelerados demais e cujas mães trazem dificuldade com o sono, dificuldades com a atenção, com a concentração. Então, a gente tem hoje colhido benefícios secundários para além daqueles para os quais nós pensamos nessa proposta. O resultado é esse que nós estamos vendo aí, Fernanda. É esse. A interação do Bernardo com a mamãe dele é impressionante, gente. Esse é um bebê extremamente feliz, né? E um bebê que com 9 meses, que é uma fase em que as crianças geralmente estranham bastante, né? Começam a estranhar muito as pessoas. E é um bebê que não estranha, é um bebê que já está acostumado, até justamente pela oportunidade de conviver com outros pais nos grupos de estimulação, ele tem essa facilidade. Vamos mostrando, então, você podia ficar ali pertinho da Jaqueline, para a gente ir mostrando. Inclusive, Jaqueline, conta um pouquinho da sua história, da sua experiência, porque é o seu primeiro filho, né? Isso. E aí você procurou esse auxílio até para que você pudesse, desde o início, ter esse comportamento, essa interação bacana com seu filho. Como é que foi? Então, desde no começo, assim, já na gestação, a gente já teve essa preocupação em estar se preparando um pouquinho para esse novo desafio de ser pai e mãe, né? E como todo pai e mãe, a gente tenta proporcionar o melhor, né? Que é sempre o melhor para os nossos filhos. E a nossa intenção sempre foi em poder descobrir formas de poder estar brincando com ele, se comunicando desde o início, com ele, né? Ainda que pelo olhar, pelos gestos. Isso, e com a ajuda então, de uma profissional, de saber como a gente entender esse chorinho, né? O sorriso, a forma como as eles reações dele. Como eles se comunicam com a gente. E como é que é esse trabalho na prática, Fernanda? Assim, os exercícios que vocês fazem, vamos mostrar um pouquinho. Depende de cada fase, né? O Bernardo, quando começou, ele tinha apenas 2 meses. Nessa fase, a estimulação ela é muito sensorial.
é muito através do toque, das texturas, das massagens, e da mãe e do pai irem sentindo o tempo do bebê, o tempo que ele consegue, né? Exercícios também para ajudar a dissociar um pouquinho. Eles, no começo, eles são muito como um bloquinho, né? Muito ainda durinhos, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo uma certa flexibilidade. Isso até é simbólico. Os pais também, forma. né? Eu imagino, ficam um pouquinho com medo na hora. Quando são recém-nascidos, do banho, pegar, parece que é muito frágil. Na verdade, não é assim, né? E até assim, perceber que o bebê é muito mais forte, firme e competente do que eles imaginavam no começo, né? Aqui nessa idade a gente já usa, por exemplo, as bolas Bobat, essas bolas são muito úteis para trabalhar o equilíbrio dos bebês, e a gente procura posicioná-los no primeiro momento deitadinhos, quando eles são menores, mas agora ele já está numa fase que ficar deitadinho já é mais difícil. Quer segurar aqui, já que você... Então as mães seguram geralmente pelo quadril, e eles têm esse controle do tronco, eles próprios, e vão desenvolvendo reações de proteção. Ó. Ele ganha maior equilíbrio, que depois vai ajudá-lo a andar também, a engatinhar e a andar, né? Então a gente procura sempre levar estímulos e atividades que possam fazê-lo se movimentar em cima da bola de uma forma prazerosa, né? Ó. Vamos lá? Olha que lindo, Bernardo. Pega. E há também situações, eu não sei se você recebe esse tipo de bebê lá, Fernanda, mães que passam apuros no início porque os bebês choram demais. Enfim, esse trabalho ele auxilia também nesse sentido? Com certeza. Uma das propostas é o Conhecendo o Seu Bebê, que é uma proposta que pode atender já aos pais a partir de 1 mês de idade. E muito para identificar... Isso, quero ver esse braço lá no alto aqui, ó. Vamos lá? Muito para identificar os tipos de choro, identificar quais as necessidades do bebê naquele momento e saber diferenciar também, muitas vezes, as emoções do bebê e as emoções dos próprios pais. Então, esse é um programa que tem auxiliado bastante. A própria Jaqueline e o Bernardo participaram, né, disso no começo, quando ele era pequenininho, e auxilia a ir descobrindo a cada fase o que o bebê consegue, do ponto de vista de percepção, do ponto de vista motor, do ponto de vista emocional, e como que essas áreas do desenvolvimento podem se integrar. Hoje as mães, querendo ou não, elas acabam sofrendo, né? Porque desde cedo tem que deixar o bebê ou em casa com um cuidador, ou então deixar numa escolinha, numa creche, enfim, para trabalhar. Às vezes a mãe chega em casa tarde, acaba ficando pouco tempo com seu bebê. Se ela tiver um tempinho assim, que seja curto, mas para sentar junto, brincar, já vai fazer a maior diferença, não? E esquecer o resto, né? Essa que eu acho que é o resultado, ele acaba sendo no desenvolvimento da criança, mas é justamente porque é baseado no desenvolvimento do vínculo, desenvolvimento desse conhecimento mútuo, né? Da mãe sentir que está participando do desenvolvimento do bebê e não só ouvindo falar dele. Então, veja, a Jaqueline é uma mãe que trabalha, né? Ela consegue administrar o tempo dela para, de alguma forma, estar lá uma vez por semana, não precisa mais do que isso. Mas, nos outros dias, o tempo que ela tem em casa, ela consegue adequar, de alguma maneira, para desdobrar atividades, exercícios que são sugeridos nos dias das aulinhas. É assim, Jaqueline, você consegue em casa, de repente, à noite, sentar um pouquinho com ele, fazer os exercícios? Como é que é a sua rotina? Com certeza, a gente procura ter uma rotina, né? Pelo menos uma vez no dia, procurar reproduzir essas brincadeiras que a gente acaba aprendendo até lá na aulinha dele. E é bom porque daí também o pai tá junto, a gente consegue se envolver bastante assim no desenvolvimento dele, né? E perceber a evolução que ele vai tendo. Interessante. Né? Então, eu acho que todo pai e toda mãe deveriam tirar pelo menos uma meia hora, não precisa, né, muito tempo, mas para ficar efetivamente com seu filho, né? E ter essa oportunidade de vê-lo crescer.
E sabe uma coisa importante também? Ver as soluções que o bebê dá. Porque, veja, a gente está aqui observando como que ele vai driblar esses desafios para chegar onde ele quer, que é ali naquela joaninha, né? E ele está dando jeitos. E é interessante isso, o quanto a gente pode desenvolver essa capacidade também de observação das soluções que o bebê dá, que muitas vezes são surpreendentes. E nem sempre ficar facilitando, Fernanda, como é que é isso? Sim, porque também tem um pouco disso. Se o bebê tem alguém sempre para fazer tudo por ele, ele não precisa ir muito longe. Ele tem tudo à mão. Então, a gente dosa muito essa questão da proteção com a superproteção. Os pais acabam percebendo quanto que eles precisam cuidar, por exemplo, da segurança também. Isso é muito enfatizado. A segurança em termos de tomadas, de objetos pequenos, né, de coisas miudezas que eles possam vir a trazer à boca nessa fase, mas de forma que eles tenham um espaço mais amplo para se desenvolver, né, para conseguir experimentar também. As pesquisas que eu tenho acompanhado nos últimos anos, por conta do meu mestrado, elas têm me confirmado que os bebês brincam muito mais e melhor na presença dos pais. Olha só que informação interessante. Você faz um trabalho bacana também com relação a massagens, né? As massagens são só para os bem pequenininhos ou a gente pode continuar por um tempo a mãe tendo esse contato físico também? Bom, eu vejo crianças que começaram a receber massagens. Nós oferecemos a Chantala, que é uma massagem indiana, uma técnica indiana extremamente tradicional já é bem conhecida, bem difundida. E nós oferecemos o toque da borboleta, que é uma outra técnica de massagem mais sutil, indicada até para bebês prematuros, porque ela pode ser aplicada a partir do primeiro dia de vida, né, de tão sutil que ela é. Quando você diz sutil, eu fiquei curiosa. Em como é que é esse toque mesmo, é um toque como se fosse como se uma asa de borboleta estivesse tocando a sua pele. É algo muito prazeroso e profundo, de uma sensibilidade muito profunda. Então, e ela não é invasiva, ela não é uma técnica que possa trazer nenhum tipo de risco para um bebezinho, por exemplo, que esteja com um começo mais difícil, né? E consegue promover o relaxamento desse bebê? Imensamente, imensamente. E o que a gente percebe é que as crianças que acostumaram com o toque desde cedo, elas continuam gostando disso até a vida adulta. É curioso. E hoje a gente não vê são bobas, né? Não, massagem, você veja como hoje as pessoas fazem, inclusive, massagens estéticas e tudo mais, mas massagens também para relaxamento. Isso, então, é extremamente benéfico para que você possa ter também um tempo de respiração, de calma, de meditação. Né? Eu imagino, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que os pais também devem sair desse período de contato mais próximo extremamente mais relaxados, mais felizes, menos preocupados, digamos assim. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos falando também sobre isso. Até já. Estamos de volta com Conversa da Gente e hoje estamos falando sobre estimulação de bebês. Aqui no estúdio participam a Fernanda Rocha, que é psicóloga e criadora do projeto Criança em Foco, e também a Jaqueline Felski, que é professora e mamãe do Bernardo, de 10 meses, que está aqui se divertindo enquanto a gente conversa, né, Fernanda? Fernanda, a gente estava falando há pouco dos benefícios para os pais, né? Porque não é só o bebê que ganha com essa estimulação, né? Eu até vou sentar aqui, gente, do ladinho da Fernanda, vou me agachar aqui, porque ela fica olhando para cima para falar comigo. Eu tenho ouvido muito isso dos pais, que inclusive pais que voltam com seus segundos filhos. Agora nós temos já a grata satisfação de receber a terceira geração, já pais com terceiro filho já conosco. E eles falam justamente que aquele tempo é das crianças, mas é deles também. É uma forma de voltar um pouco também à infância, de voltar a uma ausência de compromisso em relação a resultados, né? Eles estão ali para descobrir junto com as crianças. Então, como eu falei, imagina só, você chega em casa à noite, cansado do trabalho, e daí senta um pouquinho no chão, brinca com uma coisinha fofa dessa. Como é que você não vai ficar mais calmo? Relaxa, né? Com certeza, né? Exatamente. Com certeza. Cadê?
Olha só, as pessoas em casa, por exemplo, que estão nos assistindo agora, de repente não tem todos esses equipamentos, ou até mesmo não sabe, meu bebê está com 2 meses, o que eu posso fazer nesta fase, ou 6 meses, que dica você dá para A gente tem, utiliza materiais extremamente simples também, né? Existem recursos que muitas vezes estão dentro da sua própria casa e que você não consegue nem perceber que aquilo pode ser um estímulo para o bebê. O bebê, ele muitas vezes se interessa até mais pela caixa, né, pelo invólucro, do que pelo próprio brinquedo, pelo papel que envolve, do que pelo próprio brinquedo, que é extremamente elaborado. Claro que o brinquedo tem seu valor e sua ciência atrás, hoje em dia, cada vez mais, mas tem coisas muito simples, veja, são bolinhas de sabão, é o próprio toque, é o olhar, a brincadeira com o rosto. Os bebês pequenininhos, eles se interessam muito mais pelo rosto, pelas expressões, brincadeira com o rosto? Com sons da boca, com sons da língua, né? Com músicas, né? Os pais cantando, com brincadeiras de piscar, de bater coco. Bate coco com a Fê. Bate coco com a Fê. Bate coco, bate coco. Olha lá, ele vai e responde, olha. Ai, que cocada! Bate coco com a Fê, bate. Vamos falar um pouquinho das babás? Vamos. Porque é sempre aquela dúvida. A mãe fica sem saber se deve deixar com babá, se deve colocar numa escolinha, se ela tem essa opção, ou mesmo leva para a creche, às vezes fica com o coraçãozinho apertado. Não existe uma questão fechada sobre isso, o que é melhor, né? Não. Eu cada vez mais, eu já trabalho com babás há 12 anos, eu faço a formação de babás, é uma formação continuada, extremamente cuidadosa, mas eu não fecho nenhuma, assim, exatamente uma solução melhor. Acho que para cada família e para cada situação, a gente tem que pensar no que seja o possível. E dentro desse possível, né, de da que realidade forma, de cada então, né? oferecer para os pais uma tranquilidade maior, tá? Mas você faz um trabalho específico com babás. Que tipo de situação, de problemas os pais têm enfrentado hoje e que tipo de angústia? São duas. A primeira é a questão da confiança. Se a babá vai seguir o cuidado com o filho deles da forma como eles acham que seja importante, da forma que eles acreditam. Isso é muito importante, é preciso ter uma unidade de linguagem muito estreita nos cuidados com as crianças. E eu acho que uma outra questão é a questão dos estímulos também, até que ponto que as crianças vão ter estímulos em casa adequados para o desenvolvimento deles e se as babás seriam capazes, seriam aptas tanto quanto um ambiente escolar para levar adiante o desenvolvimento das crianças. O contrário também acontece, principalmente para as mães que têm o primeiro filho. Às vezes elas conseguem uma babá eficiente, ótima, maravilhosa, que tem mais experiência do que elas, mas tem o jeito da babá. E às vezes a mãe tem outras opiniões, sim, quer fazer outras coisas. Isso acontece com os avós também, né? Também. E aí, como lidar com isso? A questão é que a gente, quando profissionaliza a babá, a gente separa na cabeça dela, a gente tem essa condição de trabalhar intensamente, um dos módulos no começo do curso é dedicado especificamente para isso, para trabalhar a ética profissional, o lugar da babá na família, os limites de atuação dela, porque a gente corre sempre o risco de ter uma super babá que, por ser especializada, pode achar que o lugar dela é fundamental como parceira dos pais, mas ela não pode substituir o sentido de responsabilidade que os pais têm em relação aos seus filhos. Então, muitas vezes tem situações em que você encontra babás que já são até avós. Sim, né? Babás que já tem muita experiência e uma boa experiência, inclusive. O que tranquiliza muitos pais, inclusive pelo fato de já ter tido experiência. Mas essas pessoas, elas só vão ser excelentes babás, e elas têm como ser excelentes babás, se elas perceberem a diferença entre a vontade dos pais daquela criança e o fato desses pais também não serem neutros com a criança. E a diferença do papel dela. É muito comum que as babás cheguem para os pais e digam: mas ele estava ótimo até a senhora chegar. O problema são os pais. Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Pois é, o problema mas é quando a mãe se aproxima. Mas então, e isso não pode ser um problema jamais. Quer dizer, é claro que a mãe não é neutra na relação com a criança. É claro que a mãe não pode ser. É a vitrine dela, aquele bebê, né? Então, é uma relação completamente diferente
independente da relação que a babá pode construir com a criança. Então, o que a gente tem mostrado é que elas têm que entender isso e não de uma forma a afastar as mães, é simplesmente para constatar de que as crianças são mesmo diferentes com seus pais, mas que não precisam ser menos nem mais, são diferentes. A Jaqueline, por exemplo, deixa o Bernardo um pouquinho com a vovó, né? Isso. É tranquilo para você? Você sente alguma diferença quando você recebe ele de volta, enfim? Não, tá bem tranquilo, assim. Ele é uma criança muito tranquila, nunca chorou por eu deixar ele ir trabalhar. Mas eu acho que também vai um pouco da confiança que a gente tem, da relação que a gente tem. É verdade. Eu tenho uma relação muito boa com a minha sogra, então é essa relação de confiança mesmo que passa essa confiança para ele. Ele se sente tranquilo naquele ambiente também. Que bom, hein, Bernardo? Que bom. Fala pra gente um pouquinho, você faz umas oficinas também de nutrição, não é? É bacana isso. Que essa é uma estratégia para ajudar as crianças a comer melhor e a poder brincar com a comida de uma forma produtiva. Né? Como é que é esse brincar com a comida? Porque eles já fazem aquela bagunça bacana, que a criança possa aprender a gostar daquilo que ela está comendo e não comer escondido. Né? Então, a gente vai procurando estabelecer cardápios que sejam cardápios interessantes, orientar as pessoas que cozinham e a mãe na compra, na organização desses cardápios e de que forma que a comida pode se tornar interessante para a criança, uma amiga dela e não algo que ela tenha que ser tapeada para comer. Então, a criança brinca com a comida. Porque, às vezes, esse momento da refeição, ele é tão difícil, né, Fernanda? Ele traz, desgastante para os pais, às vezes. Ele traz uma série de conflitos, né, porque envolve a questão toda do peso, da saúde do bebê, né? E muitas vezes a gente vê bebês que, por conta de demonstrar determinadas preferências numa fase, acabam não sendo incentivados a continuar a comer aquele tipo de alimento. Quando chega no final da infância, da primeira infância, não comem fruta nenhuma, não comem verdura nenhuma. Isso muito porque você não reexpôs. Não? Então, isso tudo é orientado pela nossa nutricionista, levando em conta também os aspectos todos comportamentais, né? Levando em conta as histórias também de alimentação dessa família, que influi muito. Bacana isso. Enquanto a gente está conversando aqui, enquanto eu estou falando com a Fernanda, é impressionante, Fernanda, eu tenho que dizer isso. A atuação do Bernardo, porque ele presta atenção em tudo quanto é coisa que acontece assim em volta dele, é como se ele estivesse muito ligado, prestando atenção. Jaqueline, ele é assim, você desenvolveu isso nesse trabalho, ele responde a todos os estímulos, a gente chegou, ele nem conhecia, ele já estendeu os bracinhos para ver. Ele é muito curioso, muito curioso em tudo que está em volta dele, assim. Mas é claro, né, a gente procura sempre estar saindo com ele, levando ele em outros ambientes, tendo contato com outras pessoas, com outras crianças. E isso eu acho que facilita bastante para a criança, né? Ela se sente mais acolhida no meio social e se sente mais segura, né? Ela não Isso tem é importante, né? Porque tem crianças que já choram quando vem alguém estranho, não é? Ficam assustadas com as novidades, especialmente nessa assim. fase, especialmente nessa fase. E tem uma coisa que a Jaqueline ressaltou, que é importante a gente frisar bastante, é que ele também está bem, está feliz, está explorando e curioso, porque ela está aqui junto. Então, ou ela ou alguém que seja alguém que ela endosse, ou a vovó, quer dizer, quando ele está com a vovó, ele brinca também de uma forma muito segura e curiosa, não é? Isso. Né? Porque você endossa a vovó. Não pode ser a avó, pode ser a babá, pode ser até uma berçarista da escola, mas a mãe estando segura e endossando isso e tendo um tempo também para brincar com seu filho, ela permite essa curiosidade crescente, sem dúvida. Bom, para a gente encerrar, então, o que a gente pode dizer para as mamães que estão em casa, de repente ainda não começaram esse trabalho, tem toda aquela rotina, chega, dá um banho, a refeição, mas não tem, de repente, esse olho no olho, parar um pouquinho para brincar, para não fazer nada às vezes. Eu diria que não percam tempo. Porque a infância é uma fase que passa muito rápido, né? Cada etapa que se sobrepõe à outra é marcada por uma riqueza imensa. É uma fase que depois elas certamente não vão se arrepender de acompanhar mais de perto. E não precisa ser não trabalhando, dá para trabalhar e fazer um processo como esse. A gente tem atividades também nos finais de semana, ou mesmo é possível
fazer através de uma terceira pessoa, né, uma babá, uma avó, mas que possam trazer Treinar algumas outra pessoa, atividades né? para casa, para que a mãe possa e o pai também possam aproveitar isso. E usar todos os momentos do dia, a troca de fraldas, o banho, a hora da refeição, para brincar com a criança, né? A criança brinca com tudo. Então, que não E aí ela percam se essa sente amada e oportunidade. protegida, né? Com certeza. Você quer deixar um telefone, um site, para Sim, quem nosso tiver curiosidades ou de repente quiser fazer alguma pergunta para você, pode ser? Sim, claro. Nosso site é www.criançaemfoco.com.br. Está sendo renovado até o final dessa semana, deve estar saindo no começo da semana que vem já o site renovado. O Facebook também, Criança em Foco. E pelo nosso Falecom, dentro do site, eles podem mandar e-mails se tiverem algumas dúvidas e a gente vai ter um prazer enorme em responder. Bacana. Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Jaqueline, foi ótimo conhecê-la. O Bernardo também. Obrigada por terem vindo, viu? Parabéns pelo seu filho lindo. Obrigada. E a conversa da gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Isso, você foi muito linda.